Nesse vídeo você verá qual estratégia Trump está utilizando para derrubar Luiz Inácio Lula da Silva. Já adianto que ele utilizará a estratégia do centro de gravidade, ela que ele está usando nesse momento. Você está no Língua e Poder, eu sou Olavo Bactiniano. Fica com a gente nesse vídeo até o final, porque a gente vai mostrar como funciona essa estratégia, como Lula está sendo dominado por essa estratégia e, de quebra, ainda vamos mostrar para vocês uma batalha lá no Império Romano que foi utilizada exatamente essa estratégia. E no caminho, claro, a gente vai mostrando como as coisas estão acontecendo hoje. Então veja bem, a estratégia se chama Estratégia do Centro de Gravidade. Como o próprio nome já supõe, é algo que desequilibra o inimigo de todas as formas. Caso você não tenha percebido, com exceção daquela expulsão daquele delegado Araponga, o governo brasileiro não tem sofrido nenhum tipo de reprimenda do governo americano. Mas, se você for uma pessoa atenta, vai ter visto que o Brasil está ficando cercado por amigos dos Estados Unidos, bases e, mais do que isso, tem ficado cada vez mais isolado de outros países do mundo. É o que Trump está fazendo, tirando as bases do governo Lula. Veja bem, todo mundo tem uma fonte de poder da qual depende. Ao olhar para seus rivais, procure sobre a superfície essa fonte, o centro de gravidade que mantém unida toda a estrutura. O centro pode ser a riqueza deles, sua popularidade, uma posição-chave, uma estratégia de sucesso. No caso de Lula, podia ser o apoio da China, podia ser o apoio da União Europeia, podia ser o dinheiro não tão limpo de algumas facções. Pode ser tudo isso, pode ser os petrodólares do Maduro, e tudo isso foi sendo demolido. Atingi-los ali causará uma dor intensa. Descubra aquilo que o adversário trata com mais carinho e protege, e é ali que você ataca. Veja bem, aqui ele traz uma história que aconteceu em 210 a.C., quando o general Cipião, o jovem, mais tarde apelidado de Cipião, o africano, foi enviado para o nordeste da Espanha com a missão simples: defender o rio Ebro dos poderosos exércitos cartagineses que estavam ameaçando atravessá-lo e assumir o controle da península. Essa foi a primeira tarefa do comandante, e ao olhar o rio e planejar sua estratégia, ele sentiu uma estranha mescla de emoções. Isso porque, 8 anos antes, o grande comandante cartaginês Aníbal cruzara o rio na direção norte. Seguiu em frente ele, tinha entrado na Gália e depois pegado os romanos de surpresa, atravessando os Alpes. Isso daqui é aquela invasão que todo mundo sabe, né, galera, lá que teve no Império Romano, quando Aníbal quase chegou aos portões de Roma. Cipião, com apenas 18 anos na época, lutara ao lado do seu pai, um general da primeira batalha, contra Aníbal em solo italiano. Tinha visto com seus próprios olhos a perícia norte-africana em combate. Aníbal manobrara seu pequeno exército com brilhantismo. Esse também era um brilhante estrategista, tá? Aproveitava ao máximo sua superior cavalaria e inesgotável criatividade. Conseguia constantemente surpreender os romanos e lhe infligir uma série de derrotas. Aliás, o governo Lula acabou de ter 2 derrotas gigantescas. E ele também lembrava dos acontecimentos que tiveram efeito sobre ele. Primeiro, o general romano Fábio tinha finalmente concebido uma estratégia para manter Aníbal à distância, mantendo suas legiões da montanha, evitando a batalha direta. Fábio havia lançado ataques de surpresa do topo, bater e correr, para cansar os cartaginenses que estavam lutando longe de casa. Então, olha, aqui era um problema, longe de casa, onde hoje é a Tunísia. A campanha funcionara como ação de controle, mas Cipião tinha percebido que seria igualmente exaustivo para os romanos lutarem assim por tanto tempo. Também tinha visto que o plano não levaria a nenhuma derrota real de Aníbal. Veja bem, isso aqui é importante, ó. Trump não está buscando uma derrota parcial. Ele está buscando uma derrota total do Foro de São Paulo e seus asseclas. Segundo, um ano depois da invasão de Aníbal, os romanos haviam mandado o pai de Cipião para a Espanha com a missão de derrubar bases cartaginenses ali. Cartago tivera colônias na Espanha por muitos anos e enriquecera com as minas espanholas. A Espanha era usada como um campo de treinamento para os soldados e a base para a guerra contra Roma. Durante 6 anos, o pai de Cipião havia combatido os cartagineses na Península Hispânica, mas a campanha terminara com a derrota em 211 a.C. Enquanto Cipião estudava os relatórios que chegavam sobre a sua situação do outro lado do rio Ebro, um plano começou a criar raízes em sua mente.
Com uma única manobra ousada, ele poderia vingar do seu pai e um ano antes demonstrar a eficácia de uma estratégia que ele pensava ser melhor do que a de Fábio, que era só ficar lá encastelado e defendendo. Que era mais ou menos o que o governo Biden fazia, vocês lembram? Que era uma coisa de contenção de danos, dar dinheiro para o Irã, pedir a Venezuela para fazer eleições, essas coisas. E colocar em andamento o colapso final, não só de Aníbal, mas de Cartago. Então o colapso final será não só do Nove Dedos, mas também do Foro de São Paulo. Ao longo da costa sul, de onde ele estava, ficava a cidade de Nova Cartago, atualmente Cartagena, a capital cartaginesa na Espanha. Ali, eles armazenavam sua vasta riqueza, os suprimentos para os exércitos e os reféns que haviam feito em diferentes tribos espanholas, que seriam usadas para pedir resgate em caso de rebelião. E agora eu peço para vocês o like e peço humildemente que você mande nos seus grupos, para que a gente consiga crescer esse movimento, que está trazendo para vocês um pouco de estratégia e como isso funciona dentro do mundo político e, por que não dizer, da sua vida. Nesse momento, os exércitos cartagineses, 2 vezes mais numerosos que os romanos, espalhavam-se pelo país, tentando conquistar o maior domínio sobre as tribos espanholas. Estavam todos a vários dias de marcha distante de Nova Cartago. Vocês já entenderam o plano aqui, né? Seu comandante Cipião ficou sabendo, tinha estado discutindo entre eles a respeito de poder e dinheiro, enquanto Nova Cartago era protegida por apenas 1000 homens. Desobedecendo às ordens recebidas para se manter firme no Ebro, Cipião avançou para o sul de navio e liderou um ousado ataque de surpresa a Nova Cartago. Essa cidade era murada e considerada inexpugnável, mas ele programou seu ataque para a maré vazante em uma laguna ao norte da cidade. Ali seus homens conseguiram escalar as muralhas com relativa facilidade e Nova Cartago foi dominada. Vocês lembram que alguns generais aí, como o general Farinha, alguns aí da internet, diziam que a Venezuela era inexpugnável, porque a Venezuela tinha defesas aéreas chinesas, russas. Foi um passeio no parque dos Estados Unidos. Inclusive porque eles fizeram dessa forma que escolheram a hora certa, o lugar certo, o jeito certo, levaram os porta-aviões certos e aí tudo deu certo. Com só o movimento, o Cipião tinha causado uma reviravolta dramática. Agora os romanos comandavam a posição central da Espanha, tinham dinheiro e os suprimentos que os cartaginenses dependiam na Espanha. E tinha isso aqui do Cartago, que agora poderia usar para exercitar a revolta entre as tribos conquistadas. Ao longo dos próximos anos, Cipião explorou sua posição e lentamente colocou a Espanha sob o domínio romano. Então percebam que a estratégia foi simplesmente ir onde estava as bases do poder de Cartago. Ao invés de ficar combatendo, lutando contra eles, vá onde dói. Vá nas bases, tá? Qual que é a interpretação que o Robert D. Greene dá nesse livro? Com frequência, o que distingue o general medíocre de um excelente não são suas estratégias ou manobras, mas sua visão, que eles simplesmente olham para o mesmo problema de ângulos diferentes. Quem leu o livro do Trump, e quem não leu, leia, porque é fantástico, ele diz que ele escuta todo mundo exatamente para ter isso aqui, ó, ângulos diferentes. Ele diz que ele escuta todo mundo e só depois que ele toma a decisão dele, justamente para ele achar isso aqui. Livre da força, repressora das convenções, o general superior naturalmente encontrará a estratégia certa. Os romanos estavam deslembrados com o gênio estratégico de Aníbal. Chegaram a temê-lo tanto que as únicas estratégias que poderiam usar contra eles era protelar e prevenir, que é a estratégia que eles estavam usando aí contra aquela substância, sabe? Que sempre se dizia assim, não, é melhor ter uma contenção de dano. Trump jogou isso tudo para o espaço. Cipião, o africano, simplesmente via as coisas de outro modo. A cada mudança de direção, ele olhava não para o exército do inimigo, nem mesmo para o seu líder, mas para o pilar de sustentação sobre qual ele se apoiava, no caso da América do Sul, Foro de São Paulo. Sua vulnerabilidade crítica. No caso aqui nós temos mídia, temos dinheiro e por aí vai. Ele compreendia que o poder militar não estava no exército em si, mas em suas bases, mas nas coisas que o sustentavam e tornavam possível: dinheiro, suprimento, boa vontade do público aliado. Eles encontravam esses pilares e aos poucos os derrubava. Então veja que o Cipião ele pensou fora da caixinha. Ele viu a Espanha e não a Itália como centro de gravidade do Aníbal. Ele não ficou perseguindo ele para lá e para cá. Ele foi onde doía. E assim ele conseguiu inverter a guerra.
Veja uma coisa aqui que ele diz aqui embaixo, o Robert Greene. Inclusive esse livro é fantástico também, tá? 33 Estratégias de Guerra, se você não leu, leia. O poder é ilusório. Se imaginarmos o inimigo como lutador de boxe, tendemos a nos concentrar em seu soco. Mais ainda do que seu soco, porém, ele depende das suas pernas. Se elas enfraquecem, ele perde o equilíbrio, não consegue escapar do adversário, está sujeito a extenuantes trocas de murros e seus socos gradualmente perdem a força até ele ser derrubado. Perceba que o governo do Molusco está cada vez mais forte, ele está minguando, a ponto de já dizerem aí que vão tirar ele da disputa, que aliás a gente adiantou aqui no canal. A gente disse que muito provavelmente o Lula vai desistir. Eu acho que a gente vai errar porque a gente falou que era o Haddad e eu creio agora que eles não vão colocar o Haddad, acho que eles vão colocar o Camilo Santana. Mas que o Lula vai sair, eu acho que vai, mas veremos. Quando olhar para os seus rivais, não se deixe distrair para o seu murro. Entrar em uma troca de socos na vida e na guerra é o auge da estupidez e do desperdício. O poder depende de equilíbrio e sustentação. Portanto, olhe para o que está sustentando o seu inimigo. Isso é uma lição que nós da direita temos que entender. Onde está o poder da esquerda? Já fizemos vídeo aqui mostrando como que é inevitável a volta do poder da direita. Uma das razões disso é porque a gente conseguiu minar uma das as bases da esquerda, que eram a mídia. A internet conseguiu minar isso, você está vendo isso aqui no nosso canal, eu nunca estaria na Globo. Conseguimos minar as faculdades, que hoje ninguém mais considera aquilo como algo sério, e a mídia, e conseguimos também desconstruir os artistas, que hoje a gente, enfim, ninguém leva mais a sério aquele povo também. Claro, ninguém, eu estou dizendo a população em geral, tá, pessoal? É óbvio que aqueles 20% ali de esquerdistas vão levar. E lembre-se que aquilo que o sustenta também pode derrubá-lo. O poder de uma pessoa, como de um exército em geral, se origina de 3 ou 4 fontes simultâneas. Dinheiro, popularidade, manobra hábil e alguma vantagem particular que ele promoveu. Derrube uma delas e ele terá de depender mais das outras. Derrube essas e a pessoa está perdida. Enfraqueça as pernas do boxeador, ele vai titubear. Então, não tenha piedade, nenhum poder fica em pé sem as suas pernas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou até agora, curta e compartilhe. E até a próxima.